mutirão de conciliação é realizado no 4º Juizado Civil de Goiânia. Prefeitura não atende decisão judicial que determinou a recuperação de córrego. Primeiro encontro estadual de centros judiciários movimenta o TJGO. Mais um centro de solução de conflitos e cidadania é inaugurado. E em nosso estúdio vamos receber o juiz Aldo Sabino de Freitas. Ele vai falar sobre os juizados especiais. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. Prefeitura de Goiânia terá de pagar multa no valor de R$80 mil por falta de recuperação do córrego do Meio. Entenda o caso. Uma obra realizada pela Prefeitura modificou a paisagem natural do córrego, que fica entre os setores Solarville e São Joaquim. Além da multa, o município terá de recuperar a área de preservação permanente do local. A determinação é do desembargador Zacarias Neves Coelho. O município acabou por ser condenado a cumprir essa obrigação. Acontece que o município não cumpriu. Como havia na sentença uma multa pelo não cumprimento, se eventualmente o município fosse intimado e não cumprisse a decisão, aí passaria a incidir uma multa diária de R$1.000. E o município efetivamente não cumpriu a decisão naquele prazo determinado na sentença. Mas o município já havia sido condenado a recuperar e revegetar a nascente do córrego e teve prazo de 6 meses para isso. Quase um ano depois de assumida a obrigação, nada por aqui foi realizado. Passados 324 dias e sem a realização do serviço, o Ministério Público do Estado de Goiás, que ajuizou a ação, insistiu que o TJ obrigasse o município a pagar multa de R$1.000 por dia, o que levaria a um total de R$324 mil. Na decisão agravada, o valor foi considerado elevado e, por isso, reduzido para R$20 mil. No entanto, o município de Goiânia não justificou o atraso de 80 dias no início do cumprimento da decisão, o que fez o Poder Judiciário cumprir a determinação judicial com a multa de R$80 mil. Para o desembargador, os valores assumidos poderiam ser utilizados na recuperação das margens. O que interessa realmente é que o município faça essa revegetação, porque nós estamos vendo todo dia aí no rádio, na televisão, nos jornais, a questão seríssima do problema da água, né? E é importante que o município se preocupe com isso, né? Faça essa revegetação, porque é uma forma de preservar a nascente do córrego, preservar, enfim, o córrego, porque não revegetando, o que vai acontecer? Vai assoreando e a tendência é desaparecer o córrego. Caso não cumpra novamente a decisão em até 6 meses, o valor da multa diária volta a ser R$1.000. Enquanto isso, a natureza espera a vontade humana para a recuperação do córrego. Você procura oportunidades de trabalho ou capacitação no judiciário? Então confira as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abriu inscrições para o curso de Técnicas de Conciliação na comarca de Itumbiara. O primeiro módulo do curso será realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio no Instituto Luterano de Ensino Superior em Itumbiara. Serão disponibilizadas 32 vagas. Mais informações pelo telefone 064-3433-6578. O Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia publicou o edital de processo seletivo de agente de proteção voluntário para o provimento de 50 vagas. O período de inscrição segue até 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na sede do Juizado. O edital do concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o cargo de juiz substituto foi publicado. Ao todo, são 25 vagas, com remuneração inicial de R$ 23.512. As inscrições preliminares seguem até às 16 horas do dia 8 de maio de 2015, por meio do site vunesp.com.br. No
quadro Fique Atento de hoje, vamos falar sobre os serviços prestados pela CELG. Você tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Então aproveite para esclarecer agora com o juiz Marcos da Costa Ferreira. Um consumidor que recebe uma conta de energia com valor muito acima da média mensal que ele sempre gastou, pode recorrer na Justiça? Pode. Esse é um daqueles casos que o Código de Defesa do Consumidor prevê, onde pode haver a inversão do ônus da prova. É tipicamente o caso de verossimilhança. Está lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que muitas vezes o consumidor não tem como provar que gastou ou que não gastou. Mas a empresa pode sim provar que o consumidor efetivamente gastou aquilo. Então, se o consumidor demonstrar ao juiz que a média histórica de consumo dele, por exemplo, fosse de R$30 e que em um determinado mês veio de R$300, o juiz vai passar a entender que aquela versão do consumidor é a correta e vai permitir à empresa que prove o contrário. Se a empresa não comprovar o contrário, aí sim, através da inversão do ônus da prova, o juiz vai julgar favoravelmente ao consumidor, fazendo com que se cobre apenas aquela média histórica que vinha representando. Como e quando pode acontecer reajustes na cobrança de energia? Quem pode fixar o preço da energia elétrica não é a própria prestadora de serviço, não é a CELG que vai estipular qual é o preço. Na verdade, são os órgãos estaduais e federais, é o próprio Estado que pode lançar esses preços públicos de acordo com algumas regras que existem no mercado, né? Nós temos no Brasil a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela traça algumas diretrizes. Você pode ver que a CELG, por exemplo, não pôde elevar o preço durante um bom período, porque ela tinha dívidas e não cumpria suas metas. Agora que ela conseguiu cumprir suas metas, houve uma elevação no valor das tarifas para que nós pagássemos. Mas isso depende, logicamente, de uma intervenção governamental. Só o Estado que pode autorizar a elevação do preço da energia elétrica. No caso de interrupção dos serviços de energia por motivos diversos, existe alguma decisão judicial que determina um prazo máximo em que a energia deve ser restabelecida? Vamos supor que haja uma interrupção pela falta de pagamento. Assim que houver o pagamento, é razoável que se exija que até em 12 horas haja realigação, já que é um serviço essencial. Agora, suponhamos que haja um acidente muito grave, que haja um terremoto ou uma enchente, que um tornado, como aconteceu há dias recentes lá em Santa Catarina, muitas vezes não é possível que se restabeleça esse serviço num prazo inferior a 3, 4 dias. Então nós vamos ter que passar sempre pela questão da razoabilidade. E existem decisões judiciais, esse poder discricionário está nas mãos do juiz para ver em cada caso concreto qual que seria esse período razoável. E na semana que vem nós vamos esclarecer mais dúvidas sobre os serviços prestados pela CELG. E a partir de agora você pode nos encaminhar sugestões para o Fique Atento ou também para outros quadros do programa. Acesse a página do TJGO no Facebook e deixe o seu recado. O Agenda Judiciária espera a sua participação. E a seguir você confere como foi o mutirão realizado no 4º Juizado Civil de Goiânia. Voltamos já. O mutirão de conciliação foi realizado no 4º Juizado Civil de Goiânia. Confira. 5 bancas foram montadas para atender as partes. As ações se limitaram a 40 salários mínimos e se enquadraram na legislação processual civil. Taxas de condomínio, telefonia e bancos foram alguns dos exemplos. A ideia é a gente não só fazer a resolução dos problemas desses processos, né, dessas pessoas envolvidas, mas incentivar que outras pessoas também busquem o juizado de forma continuada e de forma que a gente possa dar vazão a essa demanda reprimida. A gente ficou um tempo sem juiz aqui, então a ideia é concentrar e fazer mutirões até a gente conseguir estabilizar o serviço. Foram designadas 200 audiências para os 2 dias de mutirão. Além dos magistrados, cerca de 35 alunos de Direito da UFG trabalharam aqui como voluntários. A participação desses alunos da UFG é extremamente importante. Em primeiro lugar, eles estão fazendo o trabalho de conciliadores. Isso gera para eles uma prática e um conhecimento jurídico bem grande, trazendo também o contato deles
diretamente com a justiça. Eles podem tendo esse contato, eles conseguem ter uma noção melhor do que vai vir a ser a profissão que eles escolheram para exercer. Com a demanda alta, cerca de 400 pessoas passaram pelo 4º Juizado Cível de Goiânia durante a realização do mutirão. De acordo com o coordenador do projeto, a procura demonstra a importância de criar alternativas para melhorar a entrega da prestação jurisdicional. A gente espera que a gente faça ainda 1 ou 2 para regularizar. E sempre que a pauta começar a esticar, a gente vai tentar, em parceria com o Tribunal de Justiça, até agradecer a presidência, a corregedoria, a diretoria do foro, a Asmego, os voluntários, o UFG, que sem essas parcerias não seria possível o mutirão. Nós temos em torno de 35 voluntários, e esses voluntários estão sendo imprescindíveis hoje para a realização dos mutirões. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. O nosso convidado de hoje no quadro Justiça em Foco é o Dr. Aldo Sabino, do 2º Juizado Especial Cível de Goiânia. Dr. Aldo, seja bem-vindo. Bom dia. Juizados especiais estão fazendo 20 anos nesse ano agora de 2015, não é isso, doutor? É uma ferramenta muito importante para o judiciário. Com certeza. Nesses 20 anos, o que nós tivemos aí absoluta certeza com a prática é que nós temos a lei mais moderna do sistema brasileiro em termos processuais. Então, a Lei 9.099, inaugurada em 95, ela tem em torno de 10 a 20 ferramentas que são modernas e até revolucionárias até hoje. As características mais marcantes do juizado especial é, com certeza, a agilidade do processo? A agilidade, a informalidade, o livre acesso que as pessoas, que o cidadão tem, né, lá, além de se tratar de uma justiça gratuita, no 1º grau, não há pagamento, isso simplifica muito o acesso, até porque é bom que todos saibam, que estão acostumados, que o acesso à justiça tradicional, às varas cíveis, depende do pagamento de um tributo que se chama taxa judiciária, salvo se a pessoa for beneficiária da assistência judiciária, mas de regra ao pagamento de uma taxa judiciária, de um imposto, de um tributo. No juizado especial não há pagamento, então isso por si só já facilita o acesso. Um segundo ponto é a possibilidade de acesso sem a contratação de advogado, através dos próprios balcões do juizado especial. E isso também acaba, de um certo modo, facilitando o acesso daqueles que desejam buscar justiça. E quais casos normalmente são mais corriqueiros, doutor Aldo? Isso varia um pouco de comarca para comarca, mas nas comarcas, diríamos, de grande para média para grande, Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Tumbiara, é muito comum a gente ter um percentual grande de ações de indenização por negativações, protestos, etc. Um número também grande de acidentes de trânsito, que é a grande vocação do juizado especial. Um bom número também de cobranças e execuções de títulos extrajudiciais. Quando você chega em Goiânia, já há um número também grande de cobrança de taxa de condomínio, que também é uma das vocações, das competências do juizado especial. Agora, vale lembrar também que tem aquele valor máximo, né, que pode ser procurado no Tem, o limite máximo de acesso do juizado, em geral, é de 40 salários mínimos. Agora, existem causas que podem superar essa alçada, então isso tem que ficar bem claro. Na maioria das causas, o limite é os 40 salários mínimos vigentes. Mas existem determinadas causas em que esse pedido de mérito pode ser superior, como, por exemplo, no acidente de trânsito, na cobrança de taxa de condomínio. Certo. Doutor Aldo, a gente sabe que a pessoa, quando pensa em ação judicial, já lembra logo daquele processo, né, um pouco enrolado, que de repente demora bastante. O juizado especial hoje, a pessoa entra com uma ação, qual o tempo que normalmente demora para ela receber uma resposta? Essa resposta também passa pela distinção entre os juizados das grandes capitais e grandes cidades para os juizados das pequenas comarcas. Então, minha primeira resposta, se você tiver em mente uma pequena comarca, o juizado funciona com muita celeridade, com muita rapidez. Ele cumpre sua missão constitucional, porque o juizado, inclusive, tem uma missão constitucional para ser cumprida. Então, é certo que nas comarcas pequenas e médias, o juizado cumpre a sua missão, com julgamentos rápidos, às vezes com 2, 3, 4 meses. Quando você vai para as grandes capitais, São Paulo, Rio, essa já não é tanto uma realidade, porque com essa facilidade de acesso, o juizado acabou não dando conta da procura. O volume é grande. O volume é muito grande. Aqui em Goiânia, qual o volume? Médio,
que um juizado recebe é de 300 a 500 processos por mês. É muita coisa. Isso é mais do que um juiz dá conta, mesmo que ele trabalhe em 4 períodos, como a gente costuma dizer, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então ele não consegue fazer frente com 500 processos. O limite que um juiz consegue trabalhar bem para que o juizado funcione adequadamente é um limite de 250 processos. Com 250 processos ele consegue proferir julgamentos com 3, 4 meses. Quando você vai para uma média, como é o caso de Goiânia, de 500 às vezes, por mês, tem juizados que recebem 700, aí o julgamento já se prolonga um pouco mais. A gente fala já em 8 meses, 9 meses, 10 meses. No meu juizado, especificamente no segundo, eu recebo uma carga média de 460 processos. Com a ajuda da equipe, com o apoio de todos, eu consigo, com muito esforço, fazer julgamentos de 4 a 5 meses, o que já é uma vitória para uma grande capital. Claro. Porque o julgamento com um mês é impossível. Só a minha pauta, para entra com o processo, a primeira audiência ocorre com 3 meses. Justamente porque você tem que dar aquela oportunidade e o tempo para a própria citação, para que o réu saiba do processo e possa comparecer. Toraldo, no ano passado o senhor fez um mutirão lá no Juizado Especial, né? Como é que foi essa experiência e tem previsão para esse ano também? Eu cheguei no segundo juizado em março de 2014, havia uma pauta muito longa, a pauta estava com mais de um ano. Então eu estabeleci uma estratégia de pôr uma espécie de torniquete no final da pauta. Eu cheguei em março, ela estava praticamente em março de 2015, eu estava em 2014. Eu segurei e comecei a fazer mutirões para aqueles que entravam. Então eu fiz, na verdade, vários mutirões, diríamos, dezenas de micro mutirões e um mutirão realmente maior, com mais volume, né? Com bem mais volume. Então eu fiz, eu diria, dezenas de micro mutirões para poder pôr o juizado em dia. Mas no final de novembro, na Semana Nacional da Conciliação, eu fiz um mutirão realmente de quase ou mais de 200 processos. Foram ali realizadas audiências e a maioria julgados. E deu uma desafogada boa no juizado. Deu. Aí agora, nesse ano é que eu estou agora colhendo fruto desse trabalho, mas ainda não coloquei em dia não. Mais alguns meses aí sim nós vamos estar no ideal. Tá certo. Só para a gente finalizar, o doutor Aldo também assumiu a coordenação pedagógica da SMEG. Como é que está o trabalho lá na SMEG? Expectativa para esse trabalho, doutor? Bom, nessa nova direção, doutor, do desembargador Carlos França, a vontade é muito grande. Primeiro, de implementar o ensino à distância para as comarcas. Nós já chegamos à conclusão, essa conclusão óbvia, que tirar o juiz da comarca, tirar o servidor da comarca para ele fazer cursos na capital, é uma questão muito séria, porque lá a comarca, com um juiz, por exemplo, fica sem justiça. Claro. Então, a tentativa é de implementar esse ensino à distância. Uma segunda linha de trabalho da escola é de desenvolver vários encontros para a discussão do novo CPC, que é uma lei que foi aprovada agora, no dia 16 de março, que está com vacácio legis de um ano, ou seja, dentro de um ano ela entra em vigor. Então a escola já marcou em torno de 3, 4, 5 encontros entre juízes e servidores para debate desse código. E uma terceira linha, que é muito clara, é de pós-graduações. Parece que essa veia vai ser bem explorada durante essa gestão do desembargador Carlos França. Muito trabalho pela frente, então. Sim. Toraldo, obrigada pela participação aqui. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição para qualquer informação. Tá ótimo, esse foi o Justiça em Foco de hoje com o doutor Aldo Sabino. Até o próximo. Mais um centro de solução de conflitos e cidadania foi inaugurado, dessa vez na comarca de Inhumas. Acompanhe. Instalado na Faculdade de Inhumas, a unidade é a 24ª entregue pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sob coordenação do juiz Pedro Silva Correia, o objetivo do local é fornecer sistemas alternativos de solução de conflitos à população. O objetivo principal é a prevenção de conflitos, através das conciliações pré-processuais que iremos fazer juntamente com a faculdade FACMais. Para o juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a conciliação é uma maneira eficaz de solucionar os problemas da comunidade. Os benefícios que vão ser trazidos com o Centro Judiciário de Conciliação são inúmeros. Nós vamos poder oferecer à comunidade uma forma de solução de seus problemas, dos seus litígios, uma forma mais rápida, mais barata e com mais qualidade. Por quê? Com a conciliação ou a mediação, as partes participam na construção da solução do litígio. O custo do processo fica mais barato, porque vai ser um processo mais rápido, elas vão ter uma solução com mais eficiência e qualidade.
Além disso, a instalação da unidade vai fortalecer a prática e a pesquisa aos estudantes da FAC+. Alunos do curso de Direito utilizarão o espaço a fim de aprimorar os conhecimentos. Ao todo, 200 estudantes serão beneficiados com o Centro Judiciário, que conta com 2 salas de audiências e 6 bancas para atendimento prévio. Inicialmente, é um desenvolvimento de um projeto pedagógico em que nós temos como disciplina obrigatória a conciliação e a mediação. E isso faz com que o curso do Direito da Faculdade de UMAS traz uma nova configuração para esses profissionais do direito. Um outro grande benefício que a gente verifica é que a Faculdade de UMAS começa a estabelecer a sua responsabilidade social com o município. E quem vai ganhar bastante será a comunidade umense. Leva a faculdade a um conhecimento amplo da sistemática de solução de conflitos, que é a conciliação e mediação. Socialmente é muito importante para toda a sociedade, porque as pessoas vão poder resolver suas causas, suas questões com uma rapidez muito grande, porque ela chega aqui, se houver um consenso, já sai resolvido daquele questionamento. Em Umas possui mais de 12 mil processos em tramitação. Com a instalação do centro, a expectativa é que haja redução neste volume. E no próximo bloco você confere como foi o primeiro encontro estadual de centros judiciários. É já já. Fique agora com o Giro de Notícias. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Leobino Valente Chaves, recebeu a visita do ouvidor nacional da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, Carlos Alberto Souza Júnior. A intenção do encontro foi discutir a possibilidade de integração dos processos de violência sexual de crianças em Cavalcante no programa Justiça Plena Estadual. Integrantes da Secretaria de Direitos Humanos, da Fundação Cultural Palmares e da Secretaria de Políticas para as Mulheres também participaram do evento. Os juízes auxiliares da presidência do TJGO, Felipe Vaz de Queiroz e Reinaldo Alves Ferreira, acompanharam o presidente no encontro. A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou uma sessão extraordinária para apreciação dos pedidos de remoção e promoção para as comarcas de Aparecida de Goiânia e Uruaçu. Os critérios estabelecidos foram merecimento e antiguidade. A reunião aconteceu no plenário do TJGO. O presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, recebeu integrantes da Embaixada dos Estados Unidos em uma reunião sobre o combate ao tráfico de pessoas. O juiz Rinaldo Barros, que é membro do FONATRAP, Fórum Nacional de Combate a esse crime, também participou do encontro e falou sobre as iniciativas do Judiciário goiano nesse trabalho. O juiz Wilton Miller, que é membro do Comitê Estadual do FONATRAP, também participou do evento. O primeiro encontro estadual de centros judiciários debateu assuntos como o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Acompanhe. Realizado no primeiro Tribunal do Júri de Goiânia, a iniciativa foi voltada para juízes, coordenadores e adjuntos dos centros e foi promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO. O juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do núcleo, ressaltou a importância do encontro que é realizado pela primeira vez em Goiás. Esse primeiro encontro ele vem justamente num momento muito importante no movimento da conciliação, né? Houve agora a aprovação do novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor a partir de um ano, no ano que vem, né? Que já vem com alterações significativas, com o fortalecimento do movimento da conciliação. Nós temos também, sendo aprovado lá na Câmara dos Deputados, a Lei da Mediação, que provavelmente vai entrar em vigor ainda este ano. Ou seja, o movimento da conciliação agora conta com instrumentos necessários para que ele possa desenvolver suas atividades e oferecer uma prestação jurisdicional mais adequada ao cidadão goianiense. O magistrado destacou ainda que, além de auxiliar na redução do número de processos, a mediação aumenta a agilidade da prestação jurisdicional. Um foco também importante é falar a respeito das experiências de cada magistrado no seu centro judiciário, para que nessa troca de experiências a gente possa melhorar o serviço prestado. Atualmente, o Tribunal de Justiça conta com 25 centros judiciários e mais 2 já têm data prevista para serem inaugurados. A expectativa é que pelo menos um centro seja instalado por mês. O diretor do Foro de Mineiros e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, juiz Rui Carlos de Faria, afirmou que a conciliação e a mediação
são instrumentos efetivos na busca de acordo. A justiça manifestamente não consegue atender a demanda que é cada vez mais crescente através dessa cultura da judicialização dos conflitos. A gente precisa trabalhar isso para estimular na população a cultura do consenso na fase pré-processual, ou seja, antes de adentrar na justiça. Várias decisões foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você confere agora. Companhia aérea terá de indenizar passageira que teve bagagem extraviada. A TAM Linhas Aéreas terá de indenizar uma passageira em R$ 34.100 por danos materiais e em R$ 5.000 a título de danos morais pelo extravio de uma bagagem que vinha de Miami, Estados Unidos. A decisão monocrática é do desembargador Itamar de Lima, que manteve a sentença do juiz Felipe Vaz de Queiroz, da 11ª Vara Civil de Goiânia. Juiz de Cavalcante condena homem por estupro de enteada. O juiz Lucas de Mendonça Lagares, que está respondendo pela comarca de Cavalcante, condenou um homem da região situada no povoado Vão das Almas, vinculado ao referido município, a 12 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. O crime foi cometido contra a sua própria enteada, que na época do fato, ocorrido em 2010, tinha 8 anos e estava sozinha em casa. Além da pena recebida, o acusado terá de indenizar a vítima em R$ 20.000. Google terá de pagar multa a médicos por descumprimento de ordem judicial. A Google Brasil Internet terá de pagar R$ 15.000 a 2 médicos por ter desrespeitado ordem judicial. A empresa deveria retirar o vínculo entre o critério de busca da expressão erro médico e o nome dos profissionais no prazo de 24 horas. Porém, a ordem só foi cumprida 52 dias depois da determinação do juízo. A decisão monocrática é do juiz substituto em 2º grau, Delintro Belo de Almeida Filho, que manteve sentença do juiz Luzvaldo de Paula e Silva, da 1ª Vara Civil de Goiânia. Veja a agenda do Judiciário goiano para os próximos dias. Nos dias 7 e 8 de maio, o programa Justiça Ativa chega à comarca de Jussara. O Agenda Judiciária fica por aqui. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.